Pai do Senhor a todos aí, Pastor Manuel. Estamos entrando aqui nessa live agora. São exatamente 21h16, né, irmãos? Entrando mais cedo um pouquinho, uns minutinhos, para Deus abençoar, né? Aqui essa palavra, né? Eu prometi para os irmãos que daria uma palavra, né? Hoje, a partir das 21 horas, né? E quero aqui exaltar o nome de Deus através da palavra do próprio Deus, né? Graças a Deus. Então eu quero ler aqui em Hebreus 11, justificação pela fé, né? Graças a Deus. Vou ler alguns trechos aqui e o Espírito Santo vai me direcionar aqui dentro daquilo que ele for necessário, né? Graças a Deus. Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, eu fiz um chamado aí agora à tarde, irmãos, e nós estaríamos ali na Rádio ID, né? Ali a Rádio ID aqui de Goiás, né? Levando a palavra de Deus, né? Mas o que aconteceu imprevisto lá, né? E a direção me ligou, né? E falou para mim que se tratava, mas eu não quero entrar em detalhe aqui, depois o irmão lá fala aos seus ouvintes, né? Graças a Deus. Mas eu aqui estou aqui diante, né, de vocês aí, que esperaram até agora, né? Para dizer para vocês que, né, respeito aquilo que eu falei, né? Que Deus tem uma palavra hoje no seu coração, no meu coração. Então, vamos lá, né? A rádio está fechada, né? Eu não sei porquê, mas Deus sabe, o irmão Braga é um homem de Deus, né? Eu quero dizer para os irmãos, Deus nos dará outras oportunidades, né? Então, vamos lá, né, irmãos? Nós tínhamos combinado de falar sobre Paulo, mas eu quero falar da justificação da fé, porque eu sei que Deus vai prover aí outra situação para nós, né? E o próprio Carlos Braga está assistindo, né? A rádio não está funcionando, segundo ele, mas ele vai assistir o vídeo aí. Um abraço ao irmão Carlos Braga, né? Prazer aí falar com o irmão tá vendo a live, né? E quer dizer pro irmão, estamos juntos, irmão. Eu não desfaleço da fé não, né? A obra é de Deus e Deus é quem vai fazer aí o mover das águas. Amém? Abraço ao irmão aí. Vou postar, ele tá falando aqui, né? A live na rede ID, né? Então, amém. Deus abençoe, irmão, viu? O importante é que nós diminuímos e o Senhor cresça, né? Eu não estou aqui para ser maior do que ninguém. Estou aqui para que a palavra de Deus seja levada. Então Deus me chamou num propósito, eu tenho um propósito, eu fiz um anúncio, né? E não queria deixar você aí sem algo da parte de Deus, né? Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim, a obra da fé. Fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, né? Glória a Deus. Irmão, fé, né, irmão? Fé para crescer, fé para estar onde Deus quer nos colocar, né? Tudo isso nós temos que abraçar os nossos sonhos, né? Eu contei essa semana lá para o irmão que se eu não acreditar em mim, nos sonhos que Deus me deu, irmão, quem vai acreditar na minha pessoa? Quem vai acreditar, né, que Deus me chamou? Né? Certa vez Moisés estava lá, né? E recebeu lá a missão de Deus de tirar o povo do Egito. E ele disse, eles não vão me ouvir, né? Eles não vão me ouvir, eu sou duro de palavras, né? Meu comportamento não é dos melhores, né? E tem muita gente assim, mas o importante, irmão, é quem te chamou. Quem te chamou é que vai garantir a vitória. Quem te chamou é que vai levar você, né, a atravessar as barreiras que se levantarem, né? Glória a Deus. Se levantarem contra o povo de Deus, né? Graças a Deus. Então, você aí que esperou até agora, né? Estamos aqui ao vivo, né? Direto da casa da minha mãe, aqui com o Pedro Gabriel, tá botando aqui o hino de fundo, né, irmão? Pra ficar uma coisa assim, legal, né? Para os irmãos, né? E vamos lá, né? Então, é pela fé, né, irmão? É o firme fundamento, né? Glória a Deus. Das provas das coisas que não se vê, né? Glória a Deus. Você acha que eu me veria hoje em 2022, chegando aí ao final do ano, ter passado por uma pandemia, né? Ter ficado em casa isolado, dependendo, né, somente de Deus, dependendo somente e exclusivamente da palavra de Deus. Porque ele disse assim que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então era minha mulher lá no TRIM, internada, né? Com aqueles VI, não era entubamento, era um sistema de VI para poder oxigenar o pulmão, e eu, né, glória a Deus, em casa com os meus 2 filhos pequenos, trancado num quarto, ou separado de mim, da mãe, né, porque nós não podíamos estar juntos para não passar para eles. E certa vez eu pedi para
alguns irmãos para me dar uma força, levar os meninos para lá, mas todos que eu conhecia, né, irmão, tinha criança. Então eles pediam desculpa, né? Tinha boa intenção, mas tinha medo pelos seus e tal. E eu disse, bem, irmão, né? Vamos ficar aqui. Né? E eu deixei eles lá. E fui no médico, né? Passei ali no médico, e o médico passou um coquetel de exame. O desejo do médico, irmão, era me internar, né? Me internar. Mas eu falei para ele, não, minha esposa já está internada, meu filho está lá, ninguém quer ficar com eles, né? Eles não podem ficar só. Quem vai cuidar deles se eu internar? Então, seguinte, o senhor passa aí uma receita, um remédio, né? E nós vamos tomando, se arruinar eu venho para cá, né? Amém? E tudo bem. Aí passou um coquetel que ele tinha passado para o pai. Eu não sei se o pai dele, né, teve a mesma sorte que eu. Né? Eu tinha, né, a situação que hoje eu estou recuperado disso aí. Mas, vamos lá. Aí ele passou o remédio. E aí o dinheiro estava pouco. Cheguei na farmácia e falei para o farmacêutico, desses aqui, qual que é a prioridade? Aí ele separou uns 3 aqui, esses aqui você não vai ficar sem tomar. Eu comprei os 3 que o dinheiro deu, fui embora, peguei uma Bíblia, uma harpa, fui orar e pedir a Deus, né, para nos dar graça, nos dar força e superar, né, a ventania, a tempestade. Né? Isso que eu fiz. Né? E Deus me honrou, irmão. Por isso que eu estou aqui hoje. Então, por fé. Por fé porque eu sabia que eu estava buscando na pessoa certa. Por fé porque eu sabia que estava buscando de Deus, né? Buscando de Deus o reforço, a fortaleza. Deus é em quem você pode se refugiar, meu irmão. Deus é importante demais na minha vida, na sua vida, né? O pastor aqui, o presbítero Carlos Braga, disse que eu estou vivo, né? Na Rádio ID, né? Então ele colocou aí o vídeo ao vivo na Rádio ID, você que é aí ouvinte do irmão, né, do presbítero Braga, né? Está com toda a liberdade para entrar, né? Pedir oração se for o caso. E eu estou aqui como servo de Deus, né? Para fazer aquilo que Deus colocar no meu coração. Graças a Deus, né? Então vamos lá, mais uma vez, né? Então, por fé, né? Para poder eu e você agradar a Deus, nós temos que ter fé. Né? Fé naquilo que nós não vemos, mas que esperamos que Deus vai resolver, né? Você poderia imaginar, né? Vou falar um pouquinho de Paulo aqui, né? Imaginar que aquele homem que perseguia, né, o povo de Deus, né? Paulo tinha 2 cidadanias, mas Paulo perseguia os discípulos de Jesus, porque Paulo defendia, irmãos, os fariseus, né, a seita que tinha lá, né, no momento. Então a vida de Paulo era defender, né, glória a Deus, e ele era respeitado, né, por defender os fariseus, ele achando que estava fazendo bem a Deus, né? Ele estava lutando contra os escolhidos de Deus, né, ali para fazer o ID de Jesus, né? Glória a Deus. Mas aí houve um encontro com Jesus, né? Paulo caiu, ficou cego, né, do cavalo, e depois o Senhor apareceu e mandou alguém ir lá e curar, né, lá na rua direita, e curou, né? Glória a Deus. Irmãos, o que tem de Saulos com espírito, né, de fariseu, querendo matar o teu ministério, querendo matar você, querendo tirar, né, a tua chamada, você não faz ideia. Existe uma briga espiritual muito grande entre o céu e a terra, disputando a nossa alma, disputando a nossa família, porque se a família estiver dividida, ela se destrói, né? Se a família estiver em pé de guerra, irmão, as pessoas não sabem que direção tomar, né? Então eu sou o pastor da família, eu luto pela minha família, né? E quero pedir a Deus em oração pela sua família. Quero que Deus te abrace, irmão. O Espírito Santo de Deus te envolva aí, te cubra, né, com tua graça maravilhosa, né? Que Ele possa trazer os seus para perto de você, né? Eu não sei por onde eles andam, mas o Espírito Santo diz, né, que tem muitos que estão afastados, mas o Espírito Santo está trabalhando para trazer de volta aqueles que estão afastados, para próximo de você. Não desista da sua caminhada, né? Faça, né? Glória a Deus. O ID que Jesus pediu, pregar a palavra. Pregar a palavra. Essa palavra é o pão que desceu do céu. É o pão que alimenta a nossa área espiritual, né? Nós temos um vazio, né, no nosso coração que só é preenchido pela palavra de Deus, né? Existe uma Jerusalém celestial que eu e você procuramos alcançar, chegar lá, né? Ter refrigério para a nossa alma, o nosso descanso, né? Glória a Deus, né? Isso, irmão, é o que você deve buscar. As coisas do mundo, ela passa. Tudo passa, né? Glória a Deus. Tudo passa nessa vida, né?
mas a palavra de Deus permanece. Né? Muitas vezes, irmãos, né, você recebe convite, eu recebi convite, eu não quero aqui, né, tecer comentários sobre o nosso irmão, eu quero dizer assim, que muitas vezes aí você recebeu convites, o inimigo fez tudo, irmão, para desviar a rota. Ele fez com Jesus, não é culpa de quem te convidou, né? Jobne Rodrigues Miranda, meu filho, está assistindo. Pai do Senhor, meu filho, Deus abençoe aí, né? Deus abençoe sua casa, meu neto, sua esposa, né? E Deus te dê grandes vitórias. Então, Jesus, irmão, por amor de mim, por amor de você, cumpriu a missão, né? As pessoas que levam o ID do Senhor, a palavra de Deus, ele está vocacionado para cumprir uma missão, né? Foi Deus que chamou. Não adianta as pessoas falar, né? A hora antes eu conhecia esse cidadão aí, o cara bebia, ia para farra, isso, aquilo, outro. Era assim mesmo, né? O Saulo, ele era perseguidor, né? Glória a Deus. Porque algo sobrenatural estava crescendo ao seu lado, ou seja, o evangelho do Senhor estava crescendo e eles queriam sufocar os discípulos do Senhor. Mas quanto eles mais batiam, mais o evangelho crescia. É igual omelete, né, irmão? Quanto mais você bate nele, mais ele cresce, né? Quantas pancadas, quantas portas fechadas eu não já recebi na minha vida. Quantas pessoas que não querem andar comigo porque o meu pensamento, irmão, não é igual de muitos. Eu não estou preocupado aqui em eu me aparecer, irmão. Estou preocupado aqui na sua alma, em levar a palavra de Deus. Eu não estou preocupado aqui, né? Se alguém vai ligar para mim e vai querer fazer uma oferta, eu não estou preocupado com essas coisas. Não foi para isso que Deus me chamou. Eu tenho algo tão importante para receber da parte de Deus que dinheiro nenhum desse mundo aqui vai poder comprar, né? Glória a Deus. Então essa, irmão, né, é minha fé. Essa é minha fé que faz Deus mover montanhas, que Deus nos favorece, né? Glória a Deus. Hoje teve um acontecimento aí, o irmão Carlos, depois, se quiser falar, ele fala, eu não vou falar porque ele sabe, mas eu falei assim, Deus vai prover, irmão. Vai entrar com providência. E ele sabe do que eu estou falando. Deus entrou. Amém? Mas eu quero dizer para você o seguinte. Oh, meu Deus. É muito bom você servir a Cristo. Irmão. Muito bom você servir a Deus. Né? É muito bom você fazer parte da família do Senhor. A família de Deus são todos aqueles que o Senhor diz assim, que não são aqueles que estão lá fora, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus te chamou para fazer a vontade dEle. Né? Glória a Deus. Mesmo que você leve porta na cara, mesmo que você nem veja a porta, porque quando o pessoal de Israel chegou de frente do mar, não tinha nenhuma porta para eles passar, né? Atrás estava o faraó com seus soldados, seus cavaleiros, homens de guerra, crianças, velhos, pessoas incapazes de entrar no mar e sobreviver, né? Pela profundidade, né? Pela largura, pelas ondas, né? Pelos açoites, né? Mas Deus disse para Moisés, toque nas águas, Moisés. E quando Moisés tocou, o mar se abriu e o povo começou a marchar, né? Atravessando, né? Deus abriu um caminho inimaginável para o povo passar para o outro lado, irmão. Eu quero dizer para você, diante do que eu estou falando aqui, eu não sei aí o que você está passando, qual a situação que você está vivendo. Eu quero dizer para você, pelos olhos da minha fé, Deus está abrindo um caminho para você passar, para você vencer essa luta aí que você está passando, né? Glória a Deus. Vou contar um testemunhozinho rapidinho aqui sobre o meu filho mais velho, né? Ele estava trabalhando numa empresa aí de internet, né? Estava bem, estava com um carro novo e de repente ele falou, pai, tiraram o carro de mim e me deram uma Kombi. E agora? Eu falei, agora você vai com a Kombi, meu filho, a gente vai com o que tem, né? Porque disseram que a Kombi cabia mais, mas não é isso não, irmão, é o inimigo testando a gente, né? Tem uns colegas, né, que torcem contra, né? Glória a Deus. Mas aí, em poucos dias, irmão, ele entrou na Claro, outra empresa. A empresa botou novamente um carro novo na mão dele, para ele fazer a obra, né, para ele trabalhar, ganhar o sustento da sua família. E nós orando, pedindo a Deus por ele, né? Não só para prover, mas para dar livramento nesse trânsito maluco que nós temos aqui no estado, né? Graças a Deus. E Deus tem honrado, né, ele, a sua família, trabalhei ele, a esposa, né? Glória a Deus. E eu sou grato a Deus por isso, glorifico o nome do Senhor, né? Porque eu tenho que incentivar os meus. Eu já falei, um dia o pastor lançou uma palavra e eu fui na ideia dele e fui recompensado, irmão. Então, fé, irmão, é você acreditar nos homens de Deus. Eu estou aqui como homem de Deus, né? Tem muitos que não acreditam, mas eu não posso fazer nada, né? Glória a Deus. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, amém. O que eu vou fazer? Não posso te obrigar a nada.
Mas eu sei quem me chamou e para que eu fui chamado, né? Para pregar a palavra. Não desista, né? Não desista, vá em frente. Seja fiel àquele que é fiel a você, né? Irmão, se eu fosse narrar aqui, meu irmão, o pastor lá, conhece os meus testemunhos. Se eu fosse contar aqui para você o testemunho de onde Deus me tirou, irmão, na casa de uma pessoa, você ia dar risada. Esse pastor é maluco, né? Eu já botei fogo em dinheiro, irmão, né? E um dia eu estava falando isso numa igreja ali no Marista, e os bêbados estavam lá falando assim, mas mente esse cara, né? E eu dei risada, porque eu sei o que aconteceu comigo, então eu não preciso obrigar eles a acreditar em mim. Deus acreditou, é o suficiente, né? Deus acreditou em você, amém, irmão, é o bastante, né? Glória a Deus. Dos versículos que o pastor queria que nós falasse aqui, está em Efésios 3,14, onde a palavra diz assim, por essa causa me ponho de joelhos. Aqui Paulo está falando aos Efésios, por quê? Porque Deus vocacionou aquele homem para levar o evangelho, né? E não era, irmão, para os israelitas, para o seu povo não, porque ele tinha outra nacionalidade, mas ele era judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado. Ele era um homem da lei, fariseu mesmo, daquele de ferrenho, de matar mesmo, ter prazer em destruir a vida do seu irmão, né? Glória a Deus. Mas Deus foi e colocou um véu na sua vista, né, para que ele dependesse de Jesus e Jesus abrisse os seus olhos. Então eu quero dizer para você que quando nós estamos naquele sentimento, né, de Paulo de Tarso, nossos olhos estão vendados para o Evangelho de Cristo, nossos olhos estão vendados aí para fazer a obra do Senhor, né? Então é preciso que Deus tire a venda. Eu quero dizer para você que quando as irmãs de Deus e Amor iam lá na minha casa, na época eu morava na Vida Nova, nem crente não era, né? Glória a Deus. Ali o que operava em mim era pecado, irmão. E as irmãs diziam, vamos lá, irmão, vamos entrar lá para nós orar, nós e sua esposa, o Senhor. Eu falei, irmão, a mulher está lá dentro, vocês entram lá e oram e está tudo certo. Uma ignorância que você não sabe o tamanho, né? Glória a Deus. Mas um dia o Espírito Santo me encontrou, né? Aquele que encontra, ele quem favorece a nossa vida, né? E aí foi mudando. E aquela casa que eu não queria oração, hoje está lá uma igreja, irmão, né? Aqui eu não estou falando para mim ficar soberbo. Deus sabe do meu coração. Hoje lá é uma igreja, né? Alguém está tocando os cultos lá. Eu passei para o pastor passou para outros, né? Outras pessoas. A obra de Deus ela é compartilhada, né? Eu faço daqui, você faz dali. O importante é que Deus é quem vai dar o crescimento. Quando existia um homem, né, que pregava bonito, né? Glória a Deus. E quando falaram para ele do Espírito Santo, eu nem sabia que existia o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Você sabe aí de quem que eu estou falando, né? Mas quando o Espírito Santo entrou na vida dele, mudou toda a situação, né? É o Espírito Santo que muda, irmão. O Espírito Santo que convence, né? Glória a Deus. Deixa ele convencer você. Abra o coração para o Senhor, ele vai abrir as portas do céu para você passar, né? Não importa se alguma porta foi fechada para você ontem, hoje, amanhã vai ser fechada, né? A sua boca é sua, né? Você pode, né, abrir sua boca e pregar a palavra de Deus com a ferramenta que Deus te der. Glória a Deus. Porque Ele é fiel, irmão. É poderoso para cumprir na minha vida, na sua vida. Por isso que eu me considero mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então essa é a minha fé, né? Glória a Deus. Eu não quero ler o texto aqui, né, de Hebreus 11, falando sobre a fé de todos os patriarcas do povo de Deus, porque ficaria muito extenso. Mas eu quero dizer para você, um dia Deus me deu uma revelação. Eu estava num lugar, já até contei isso em outras igrejas, né? E de repente era uma estrada. E vinha um carro passando e eu vi uma pessoa se levantando e ele aproveitava o claro da luz, né, e passava, né? Caminhava um pouquinho. Quando o carro passava, ele agachava de novo. Eu fiquei curioso com aquilo e me aproximei. E no sonho, né, irmão? Deus revelou, foi em sonho. Aí eu perguntei para ele, o que estava acontecendo? Aí ele falou assim, porque eu estou perdido, né? E quando a luz bate no caminho, né, eu me levanto e corro apressado para poder eu seguir em frente, para ver se eu acho o caminho de volta da minha casa. Mas é muito rápido a luz, é questão de poucos segundos, poucos passos, eu já tenho que agachar de novo, porque fica escuro novamente, eu não consigo enxergar o caminho da minha casa, estou perdido, né? E Deus falou para mim assim, vou colocar uma lanterna pequena na sua mão.
Com ela você vai iluminar o caminho de muitas pessoas, né? E colocou. E eu lembrei que eu estava com a lanterna no bolso, tirei a lanterna do bolso, né? Tô narrando aqui o sonho, tá, irmão? E falei assim, olha, eu tenho uma lanterna aqui, eu vou iluminar, você vai na minha frente, eu vou iluminando atrás, né? E você vai, né? E nós vamos ver até onde pode ser, nós pode chegar. E nós fomos, ele foi fazendo isso aí, ele foi andando, e eu iluminando o caminho atrás, e ele foi apertando os passos, né? Se apressando para chegar, e de repente ele se distanciou de mim, e eu vi ele tipo assim, num lugar mais alto, né? Apontando para mim que ia virar à direita, né? E virou e sumiu, né? Porque eu estava na estrada reta, então lá tinha uma bifurcação, ele virou lá, né? E sumiu. Quando eu cheguei lá, eu virei a lanterna para onde ele tinha virado, pro lado direito, né? Glória a Deus. E eu vi ele debaixo da área de sua casa, numa alegria, irmão, que você não faz ideia, né? Por ele ter voltado para sua casa, por ele estar descansando na sua casa, né? Glória a Deus. Então, irmão, eu não preciso ser um teólogo, eu não preciso ser aqui um letrado, um fariseu, para pregar a palavra de Deus. Eu não preciso que eu cresça, eu preciso diminuir, para que a presença de Deus apareça na minha vida, para que outras pessoas possam ser alcançadas, né? Glória a Deus. E ele na sua alegria, né? E eu satisfeito, porque eu tinha ajudado de alguma maneira, eu tinha chegado em casa, né? E eu segui. Quando eu acordei, né, no outro dia, Deus me trouxe a lembrança do sonho e disse para mim, o seu pai está com câncer maligno, né? Eu não sei por que era maligno, eu sei que era maligno, né? E não sei também por que foi acometido aquilo. Eu sei que Deus, né, falou para mim. Aí eu entendi que eu precisava iluminar também a vida do meu pai com o evangelho, né? E aí eu comecei, Deus já tinha me tirado, né, do mundo, eu estava caminhando na igreja, né? Tinha sido colocado lá como presbítero para dirigir os cultos, depois fomos ungidos a pastor e tal, e fomos caminhando. E eu convidei ele para ir para a igreja. Ele disse, olha, eu sou desviado, meu filho, como é que eu vou para lá? Né? Eu vivo no mundo agora. Eu falei, não, o senhor vai mais eu era seu companheiro, seja o meu, vamos para a igreja, depois o senhor volta e tal. Deus foi dando sabedoria, eu fui falando mansamente, e ele foi indo. Só que ele chegava lá, ele botava a cadeira virado para a rua. Queria saber de palavra, queria saber de nada. Ficava lá de fora. O povo passava, fumando, dava com a mão, conhecia muita gente aqui. Nós estamos aqui se criamos não, nós veio do Nordeste, mas nós estamos aqui no Renata Parque, dentro da fundação do setor, quando aqui tinha só capim. Fomos um dos 4 moradores aqui. Estamos aqui até hoje, para a glória de Deus, né? Aí passou, né? A situação foi se agravando. Meu pai de 90 quilos foi para 30, né? E eu pegava ele um pouquinho no colo, né? E cada vez mais triste a situação. Os irmãos vinham aqui, oravam, cantavam os hinos das harpas, e eles falavam um pro outro baixinho assim, irmão, semana que vem o irmão Pedro está descansando no Senhor. E eu chorava, eu ia trabalhar às 11 horas da noite no serviço lá em Goiânia. Eu chorava, aquela dor na alma. Aí Deus mostrou para mim, tirando ele dentro da sepultura. Aí eu digo, agora eu posso falar para todo mundo que dessa doença meu pai não morre mais. Deus falou para mim e deu uma resposta, né? Porque eu fui buscar pelo meu pai. Você deve buscar pela sua família, né, irmão? Nada está perdido enquanto você está vivo, irmão. Sobreviva às tempestades, mesmo que você chegue igual a Mefibosete, todo quebrado, se arrastando, mas chegue na presença do rei. Ele vai restituir aí suas quebraduras, vai restituir aquilo que o inimigo tirou de você, né? Resista, né? Sei que é difícil, mas nós vencemos em nome de Jesus, né? E aí fomos, né, tratado do meu pai. Meu pai ficou 9 meses em cima de uma cama, não andava para lugar nenhum. As irmãs, alguns católicos vinham aqui, eu não tenho nada contra católico, só estou comentando porque era católico. E falavam assim, seu pai não anda porque vocês não fazem por onde, tem um som controlengo ali, podia levar ele fazer fisioterapia e tal. Eu falei, mas eu, infelizmente, né, não vou entrar nesse assunto. Eu acredito que o Deus que botou ele na cama vai tirar da cama. E depois de 9 meses, um dia que nós não estávamos esperando, Deus tirou ele da cama. Olha que glória, olha que maravilha, né? Glória a Deus. E meu pai foi se recuperando, Deus curou o câncer, né? E ele tinha um prazer que você não sabe em cozinhar para nós no final de semana. Igual eu estou tendo de falar a palavra de Deus. Prazer enorme, né? Glória a Deus. Ribambar de Jesus, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe ricamente, né? Deus possa fortalecer sua casa aí. Luta aí pela sua família também, tá, irmão? Deus tem vitória para nós. Amém? Então, vamos lá. Continuando aqui. Aí,
Deus fez o milagre, irmão, na vida dele. Voltou a cozinhar, fazer as comprinhas dele. Meu pai tinha uma mente excelente, né? Sabia tudo, as datas, essas coisas assim. No Covid, Deus preparou e levou, né? Porque os planos é de Deus. É Deus que sabe. Nós não vamos ficar aqui para sempre, né, irmão? Lázaro foi ressuscitado, mas depois foi colhido para os braços de Deus, né? Então eu quero dizer para você, irmão, não desista, tenha fé. Sei que é difícil, né, irmão? Ter fé na luta, na dificuldade, né? Glória a Deus. Eu pensei lá comigo no serviço, eu falei, poxa, o irmão ligou e, né? Mas vamos fazer a live. Por que eu vou fazer a live? Não é para afrontar o irmão, viu, irmão? Deus te abençoe aí, sua família. Eu quero dizer para você o seguinte, a palavra está aqui. O pastor Manuel está aqui. Outra oportunidade, eu tenho certeza que Deus vai abrir para nós, né? E nós vamos estar falando lá da rádio. Porque o importante é o que eu falei. É que nós diminua, mas que a palavra de Deus permaneça, cresça no coração das pessoas, né? Não é o nosso nome, né? Não é o nome da empresa. É muito bom quando cresce, a gente sabe, graças a Deus, né? O projeto lá eu sei que é de Deus. Deus vai honrar o nosso irmão lá, né? E Deus vai me honrar também. Mas primeiro se planta, não se colhe antes de plantar, irmão. Tem um tempo, tem o tempo de Deus, né? Graças a Deus. Então, seja fiel, né? Lute, né? Glória a Deus. Acredite. Humanamente falando, irmão, a cidade, né? Que Josué conquistou, aquelas muralhas, né? Humanamente falando, elas era difícil de ultrapassar. O homem não tinha força para derrubar aquilo lá, não, né? Ela tinha uma largura extensa, ela tinha lá uma altura enorme, ela tinha grandes pedras, blocos, né? Mas Deus chamou Josué, né? E deu a ele a ferramenta necessária, né? E ele não deu nenhum tiro de canhão, não deu nenhum tiro de revólver, só louvou a Deus, né? Deu as voltas que o Senhor pediu, né? Exaltou o nome do Senhor e o trem veio abaixo, né? A cidade veio abaixo. Então, irmão, para você vencer na sua vida, você precisa desesperar. Olha o que Pedro fez. Pedro, na hora do aperto lá, né, para prender Jesus, ele pegou uma espada ali, cortou a orelha do soldado Malco, né? Glória a Deus. E aí Jesus disse, Pedro, lá, guarda a espada, né? Tá. Se eu precisasse aqui, eu tinha invocado meu pai, ele tinha mandado, né? Vocês conhecem a história e sabem. Então, não é dessa maneira. O Senhor pegou a orelha do soldado e botou no lugar, tipo assim, passou, né? Como fosse você, pegasse talvez uma cola ali, colasse, como fosse uma folha qualquer, colocasse. Não, o Senhor restaurou a orelha dele, né? Então o que é que eu estou querendo passar para você, irmão? Deus vai restaurar a sua casa. Deus vai restaurar aí as suas perdas, né? Deus vai sarar essa enfermidade aí que você está passando, né? Deus vai sarar aí os teus filhos. Deus vai trazer de volta aquele que está afastado, né? Creia, né? Deus é Deus, irmãos, né? Glória a Deus. Eu sempre brinco com o meu pastor irmão, eu falo para ele assim, tem Jesus e tem Genésio. Qual que você quer seguir? Né? Você quer seguir Jesus ou você quer seguir Genésio? Você quer aquele que é o pão da vida ou você quer aquele que só fala blá blá blá? Né? Glória a Deus. Então, irmão, siga Jesus. Siga Jesus. Né? Ele vai te dar a vitória, irmão. Né? Ele vai te trazer você aí aos... né? Atravessar muralhas, né? Você acha, irmão, que Davi, aquele homem pequeno, ruivo, né? Pequeno na estatura, tinha condição de derrotar um gigante se Deus não fosse na vida dele, né? Você acha que eu saí de uma cidadezinha lá no Ceará, pequenininha, né? Lá você começa a entrar e já está saindo ao mesmo tempo, né? Glória a Deus, de tão pequeno que é. Hoje Deus me trouxe para esse estado rico, maravilhoso, para me pregar a palavra dele. É lógico que eu tive meus percalços aí, né, irmão? Andei por vários caminhos, né, tortuosos, mas o projeto não era meu. O projeto era de Deus, né? E aí eu me senti, irmão, na obrigação de falar hoje a palavra de Deus, de falar esses testemunhos, né? Não para contrariar o nosso irmão lá. Mas por quê? Porque Deus me deu a ferramenta, irmão. Deus me deu a palavra dele. Deus me deu a oportunidade de eu estar em casa nesse horário combinado, né? E eu falei que estava ao vivo no Face. As pessoas que me esperaram, que estão vendo, né? Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu glorifico a Deus, né? Por você estar aí ligado,
no que o pastor Manuel está falando, né? E grato a Deus por ele estar permitindo, irmão, eu concluir isso aqui, né? Glória a Deus. Isso é fidelidade demais, irmão. Você quer outra coisa, né? Glória a Deus. Não tem, irmão. Ninguém fiel como Deus na minha vida, na sua vida, né? Então, irmão, se você estiver aí em alguma situação que está te prendendo, né? Fechado por a situação da vida, eu não sei. Cada um conhece, né? As ventanias que sopram sobre a sua família, certo? Mas cada um, né, tem a resposta de Deus. Deus não vai deixar você enganado, Deus não vai deixar você sem resposta, né? Eu não estou sem resposta, né? Eu estou cada dia mais ligado no Evangelho, na Palavra de Deus. Porque é bom, irmão, que você seja, né, experimentado na Palavra de Deus. Porque, deixa eu te falar um negócio, né? Eu quando aceitei Jesus, irmão, o povo dava tanta risada de mim. Eu fui lá no Fórum de Trindade, que eu estava com o título de eleitor atrasado, isso há muitos anos, né? Mas eu já era crente, né? Cria em Deus. E eu sabia que lá nos fóruns, na época da política, demorava muito para organizar meu título. Então eu levei uma Bíblia. Eu sentei na grama, a filha estava grande, fiquei lendo, ficava lendo. O povo olhava, cutucava o outro, ria, né? Glória a Deus. Então eu fui me alimentando da palavra de Deus. Nas madrugadas, lá no outro serviço, eu me alimentava da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Por quê? Porque os propósitos é de Deus, os planos é dele. Os meus podem ser frustrados, mas o do Senhor não pode, jamais, né? Glória a Deus. E eu quero estar dentro do propósito de Deus, não é dentro do meu não, viu, irmão? Porque o propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida, é melhor do que os meus. Pode ter certeza, né? A aparência, né, às vezes, do teu projeto é muito bom, né? Mas se Deus não tiver no negócio, irmão, como é que ele vai sair do papel, né? Como é que ele vai sair do papel? Eu vou contar um negócio para você aqui, talvez você não vai acreditar também. Você acredita, irmão? Eu fiz uma sala lá perto da minha casa, pegada com a casa de 48 metros quadrados. Tem alguém, as pessoas que me ajudaram lá a botar lá sabem, né? 48 metros quadrados. E construí lá em cima. Você sabe qual que era o meu andame? Uma mesa, dessa de a gente almoçar, 2 cadeiras e 2 tábuas. Quando eu não estava dando conta de alcançar, eu botava mais 2 tijolos, outra tábua. E fazia nos pedaços da manhã e trabalhando no raio de sol, né? Mas de manhã passa ligeiro demais, né? A gente está fazendo aquilo que a gente gosta. Então eu trabalhava dessa maneira. Hoje está lá coberto, não está acabado, mas a parte de baixo eu posso dirigir culto lá, posso fazer live lá, né? Agora eu vou achar que isso aqui é a força do meu braço, irmão? Não é a força do meu braço. Isso aqui é o desejo que arde do meu coração, que Deus me deu para fazer. Né? E eu estou fazendo, eu não sei nem se eu vou morar lá, né? Mas se você tem um sonho, irmão, peça a Deus para entrar no seu sonho, no seu projeto. Quem sabe ele não entra, né? E você vai galgar a vitória aí, né? Tem dia que eu subo lá, rapaz, abre a janela, recebo um vento de fora assim tão gostoso, né? Então lá de cima, irmão, eu tenho umas visão privilegiada, vejo longe, né? Eu não preciso sair e dar a volta no muro da minha casa. Eu só subo a escada e dou uma olhada, eu vejo bem longe, o horizonte bem longe, né? Mas eu não desisti do meu sonho. Era impossível, porque eu não tinha renda suficiente. Mas eu tenho uma coisa que você precisa ter. Fé em Deus. Fé em Jesus, né? Tem pessoas que me ajudam até hoje lá, contribuindo. E olha que eu não sou, né, daquelas pessoas assim que fica falando que você dá dinheiro toda hora e para dizimar. Eu sou até um pouco radical nessa área aí. Porque Paulo diz assim que a pessoa tem que dar conforme o desejo do seu coração e dar por amor. Então não tem que estar passando nada para os irmãos, tipo assim, forçando eles. Não, irmão, é por amor. Se você quer ajudar, amém. Se você não quer ajudar, Deus vai botar outro para me ajudar. E a coisa vai indo, né? E cobri, né? Fiz os rebocos por fora. Glória a Deus, né? E aí você sabe quem é que é o engenheiro, irmão? Olha aí quem está falando com você, né? Glória a Deus. Mas eu deixei tudo certinho. Os buracos lá para passar os canos, para dar descarga das pias, dos negócios, entendeu? Para a glória de Deus, irmão, não é para mim. Então, eu me considero um homem de Deus, não pelo meu tamanho, pela minha estatura, não porque eu sou sábio, não. Eu me considero um homem de Deus por causa da minha fé. Ela que faz a montanha
né, se abaixar para mim poder passar, né? Jericó teve que abaixar para o povo de Israel passar. Então eu quero dizer para você, essa luta que você está passando aí, Deus vai fazer ela ficar baixinha para você passar por cima dela. Mas não esqueça de glorificar a Deus não, irmão. Você sabe por que eu estou aqui nesse momento, até agora? É para exaltar o nome de Deus, né? É para te alimentar com essa palavra, né? É para te dar, irmão, ânimo para você pregar para sua família, para você orar. Cara, se o rapaz lá faz, eu também posso fazer. Você pode, irmão. Jesus disse, se nós acreditaremos, nós fazemos coisas maiores, né? Então acredite, irmão. Você não está falando da sua boca para fora, você está falando a palavra dele. É ele que vai se responsabilizar pela palavra. É lógico que a gente não pode botar aqui Deus na parede, né? Ou espremer para Deus fazer aquilo que nós estamos falando. Não. Mas se naquele dia a palavra falou com você, irmão, semeie a semente, né? Lá onde eu moro hoje, na Rosa Morena, aqui no Renata Parque, tinha uma região ali, uma arinha lá que o prefeito deu para o povo fazer casa. E lá tem umas bananeiras. E eu às vezes saía lá para pegar um cacho de banana, porque era aberto, todo mundo pegava e tal. Eu falei, mas eu quero plantar umas bananas lá em casa, no meu terreno lá não tem espaço, né? Aí eu fui lá, cortei uns fios, levei, né? Irmão, você não faz ideia de quantos cachos de banana eu já colhi lá. Mas você tem que plantar. Como é que você vai colher as coisas se você não plantar, irmão? Né? Glória a Deus. Você tem que plantar, né? E se você planta no reino de Deus, a colheita ainda é mais certa, irmão. Não vai ter caruncho, não vai ter praga. Deus vai tirar tudo do caminho. Vai ser a bênção, né, calculada, sem medida na sua vida. Olha que maravilha, irmão. Né? Vai ser especial, irmão. Seus filhos vão estar voltados para Deus. Vai ser uma bênção. Olha quantos problemas nos final de semana, quantas batidas de automóvel, quantos acidentes de moto, quantas pessoas novas que perdem sua vida, né? Porque vira as costas para Jesus, porque não quer saber, né? Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta, irmão. Você querer fazer sozinho, você não vai romper, né? Você não vai romper. Você precisa da ajuda de alguém. O Espírito Santo é teu engenheiro, o Espírito Santo é teu médico, o Espírito Santo é o teu guia, a tua luz. O Espírito Santo vai te dar a ferramenta certa, né? Graças a Deus, né? E a vitória, irmão, você vai alcançar, né? Então Paulo, irmão, chegou a ser preso, açoitado também, ficou preso lá, né? Mas a palavra de Deus não estava presa e ele conhecia, tinha o Espírito Santo de Deus. Tirou a venda dos seus olhos. Então você tem que pedir a Deus para tirar a venda dos seus olhos. Para quê? Para que as situações que vierem sobre a sua vida, você levantar sua voz e dizer, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me chamou, e eu sei aonde ele vai me levar. Não é você, irmão, é Deus, né? Isaías disse, eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas o Senhor tocou ele com a brasa lá. Entendeu? E ele passou a ser profeta do Senhor, ele falava, mesmo que a nação não quisesse saber, ele falava, e acabou. E Deus se responsabilizou pela palavra, porque era Deus que dava para ele falar. Então o que eu tenho que fazer é falar, irmão, a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer é pregar, irmão. Deus vai dar o crescimento, né? Paulo planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento, né? Ou vice-versa. Quem dá o crescimento é Deus, né? Paulo já passou, irmão, o tempo dele. Agora é com você aí do outro lado, né? Agora é comigo, né? É com aqueles que querem fazer o ID. É com aqueles que têm desejo, que ainda treme, né, diante da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Se as pessoas quiserem eu com eles, amém. Se não quiser, amém também, meu irmão. Deus é responsável pela minha vida, pela minha alma, por aquilo que Ele me orienta, por aquilo que Ele me dá, né? Glória a Deus. E para mim é o suficiente. Eu não tenho tudo o que eu quero, eu tenho aquilo que eu preciso para mim sobreviver. Eu não tenho padrão de vida alto, né? Mas eu tenho aquele que é dono do padrão celestial. Eu tenho aquele que é dono de todas as coisas. Eu tenho aquele que vai me botar para andar numa rua de ouro e de cristal. Eu tenho aquele que as suas flores vão curar minhas feridas. Eu tenho aquele que as minhas lágrimas vão ser enxugadas. A sua família vai desfrutar disso aí, né? Vai ser bênção, irmão, né? Então tenha fé, não desista, né?
Coisa fechou uma vez lá para Abraão. Faraó prendeu sua mulher, porque ela era uma mulher bonita, depois de 90 anos, Deus fez lá alguma coisa lá assim que eu não sei falar para você. Mas a mulher chamou a atenção ainda de Faraó, né? Não sei o que ela tinha para atrair, né, a atenção do Faraó com 90 anos. O que você acha que ela tinha? A presença de Deus. O projeto de Deus estava na vida do casal. Então o inimigo sabia, né? Às vezes nós não temos uma boa aparência, às vezes nós não temos uma boa oratória. Mas nós temos um espírito de ousadia, rapaz. Você tem um espírito de ousadia para falar do amor do Senhor, para falar que Ele cura, que Ele batiza, que Ele transforma, que Ele liberta, que vai libertar a tua casa. Lança a palavra. Lança a palavra de Deus. Deus vai se responsabilizar. Se Ele fizer Deus, se não fizer Deus, mas você fez sua parte. Ruim é o cara que não corre a maratona e fica reclamando daqueles que estão correndo. Eu estou correndo a minha. Eu não sei em que lugar que eu vou chegar, né? Mas eu sei que se eu chegar, eu vou receber uma coroa, né? E não tem uma coroa melhor para quem chega primeiro, para quem chega no 10º, no 11º, não. A coroa, elas são igual. Deus, né? É justiça. Não importa se você chegou agora ou se o outro tem aí meio século de evangelho. Continue caminhando, irmão, né? Olha só. Um dia eu falei para um pastor, ele até riu. Eu falei para ele assim: irmão, ora para fulano lá, porque já está muito ruim. Falei: vamos orar, irmão, para Deus fazer a vontade dele. Porque Deus não... Eu não senti de falar nada que Deus ia curar. Mas eu falei assim: irmão, vamos orar, né? Vamos orar para Deus sarar. Mas a vontade é de Deus, né? Suprema. Então é o seguinte: se ela sarar, nós glorificaremos o nome do Senhor na casa dela e ela conosco. E se Deus levar, ela vai glorificar o nome de Deus e nós ainda vai ter que esperar a nossa vez para estar junto com ela para glorificar o nome de Deus. O pastor falou: você é maluco, irmão. Você é maluco. Glória a Deus. O que eu posso fazer? Aí você acha, né, que é a minha sabedoria? É não, é Deus. Deus que faz, né? É Deus que fez, né? Ele que ainda vai fazer, né? Mas eu não quero passar aqui, né, nessa maratona nossa, no meu evangelho, sem deixar uma palavra, sem falar das bênçãos que Deus fez na minha vida. Eu quero narrar a minha história. Eu tenho muitos testemunhos. Tem grande obra que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Minha mãe esse dia foi curada de uma dor crônica, ela não estava podendo ir na igreja. Minha mãe tem 88 anos, né? Mas é aquela mulher de oração, aquela mulher ali firme na rocha, né? Passou por cirurgia de safena, vai fazer 2 anos. O médico disse que ela escapou por um fiozinho de cabelo, ela fala isso rindo, né? Por quê? Porque o tempo é de Deus e a hora de cada um é só Deus que sabe, né? Mas enquanto o tempo não chega, irmão, vai caminhando, vai dando volta nas muralhas, que ela vai cair. Amém? Eu não quero ser muito longo aqui. Eu quero deixar um abraço para todas as pessoas que estão até agora ouvindo esse relato, esse testemunho, né? Glória a Deus. Depois você lê aí em sua casa com calma essa passagem aqui, Hebreus 11, né? A justificação pela fé. A Bíblia diz que eu e você somos abençoados com toda sorte de bênção, né? Em Cristo Jesus. Então ele é o nosso abençoador. Esse negócio de cara dizer que você é amaldiçoado porque você deixou de fazer isso é conversa fiada, irmão. Se você está em Cristo, nova pessoa você é. As velhas se passaram. Aquilo que era velho, né, irmão? Ou você quer ficar relembrando, toda remoendo as coisas velhas, né? Caminhe, irmão, né? Vamos para frente. Cada passo que você der, né, está mais perto, né, o pódio. Amém? Então eu vou orar aqui para Deus abençoar. Quero lançar uma palavra de fé. Você que vai ouvir aí, né? Fazer igual o pastor. Se você não tem, você vai na minha, né? Quero lançar aqui uma palavra de fé para Deus curar alguém aí que está com problema, né, espiritual, né, depressão, pessoas que estão com problema financeiro, pessoas que estão com problema aí na alma. Eu quero orar e pedir a intervenção de Deus sobre a vida de cada um, né, para que venha ser curado, né, e a glória de Deus. Amém? Porque a palavra dele não é minha. Então vamos lá. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, ó Pai. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um daqueles que estão até agora, vendo o relato do teu servo, vendo o relato, meu Deus, da tua palavra, palavra de fé, palavra de esperança, palavra da justiça, palavra do amor, palavra, meu Deus, que só pode sair do coração daquele que é justo, daquele que é perfeito. Pai, então em nome de Jesus eu peço ao Senhor, entra com tua providência, Pai, como entrou na minha vida. Vai curando, vai sarando. Pai, aquela pessoa que está enferma,
Que o Senhor venha curar, venha tirar toda febre, toda enfermidade do coração, da alma, da mente. Venha cair por terra em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, se nós acreditarmos, nós faremos, ó Pai, coisas maravilhosas. Então eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor pode operar, eu creio que o Senhor vai operar, né? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a família de cada um que ficou até agora, cada um daqueles, ó Pai, que ouviram, ó Pai, a palavra do Senhor. Abençoa lá, ó Pai, a rádio, o pessoal da rádio, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, que as oportunidades possam surgir novamente, que nós possamos estar juntos, ó Pai, para glorificar e exaltar o teu santo nome, porque o Senhor é digno, meu Deus, da nossa exaltação, o Senhor é digno de nós te honrar, o Senhor é digno, meu Deus, de nós estarmos aqui, glória a Deus. Muitas vezes, como um Fibosete, como um Paulo, caído, mas não derrotado, né? Deitado, mas não vencido, glória a Deus. E nós acreditamos que independente de qualquer coisa, de profundidade, de altura, de largura, o Senhor nos levantará, né? E vamos passando por cima de cada luta, recebendo a vitória da parte de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, né? Amém, irmãos? Que Deus possa aí entrar com providência na sua casa, que Deus possa te iluminar. Gabriel está aqui coçando o oi, né? A palavra falou com ele, né? Então eu falei para o nosso presbítero lá, disse para ele lá, irmão, eu não fico sem eu colocar uma pessoa para ouvir a sua palavra, que a palavra é dele. Então eu tenho um compromisso, né, em falar a palavra de Deus. E Deus tem me honrado, né? Jesus pegou só para uma mulher na beira do poço, né? Mas as palavras que Jesus falou para ela alcançou a sua casa. Então, irmão, Deus quer que você, né, que as palavras dele alcancem você e que você use as palavras dele para alcançar os da tua casa. Amém? Abraço aí do pastor Manuel. Quando você for orar, ora aí pelo servo de Deus, né? E o pessoal aí, Ribamar de Jesus, né? Por irmão Carlos Braga, presbítero, né, da igreja do Parque Amazonas, lá com o pastor Elnatan Miranda e sua esposa, e todos os irmãos lá, que faz parte, né, eu creio que faz parte da Rádio ID, né, que são pessoas amadas, né, pelo seu pastor presidente, pelo pessoal de lá, que Deus possa, irmão, honrar vocês ricamente, né, e obrigado, né, por me convidar, por abrir as portas para mim. Hoje, eu não teve jeito de eu ir lá, mas amanhã é de Deus. Eu sei que Deus vai nos honrar ricamente. Amém, irmão? Não fica triste não, né? O Espírito Santo aí vai fazer aí com que aconteça grandes oportunidades na nossa vida, né? E nós vamos estar juntos aí para a glória de Deus. Amém? Abraço a todos aí, que Deus ilumine o caminho de cada um, né? E eu vou ficando por aqui com Pedro Gabriel, né? E a minha mãe ali de 88 anos, que está ouvindo também, né? E se despedindo de vocês aí, né? E a minha gratidão a Deus sempre, né? Por ter chegado até aqui. Abraço a todos aí, do pastor Manuel.